Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, sua dose semanal de metal e futebol, episódio 57. Metal e futebol não necessariamente nessa ordem. Eu gosto de lembrar que a parte sonora da newsletter que você tecnicamente, mas não nesse momento, assina em solada.com.br. Estamos arrumando, mas você tem nosso Linktree do nosso Instagram, podcast Solada, ou você também tem solada.substack.com, que talvez seja o grande endereço também que você encontra no nosso newsletter. Eu sou o André Paz e hoje eu estou na companhia, como sempre, de Thiago Zuma. E aí galera, Thiago Zuma falando aqui. A gente tá gravando esse episódio na quarta-feira, dia 4 de dezembro, e neste mesmo dia foi ao ar o primeiro episódio que eu gravei com o pessoal do Rock na Mesa, que é um outro podcast. Eles falam mais especificamente dos discos em si. Eu gravei um episódio com eles sobre o Nightfall do Candlemas. E essa parceria rendeu outros episódios que eu vi mais à frente, então segue o pessoal do Rock na Mesa também ali. E assim, a grande questão é, esta semana é a semana da Iron Maiden no Brasil, que teremos resenha do British Lion, que vai acontecer na quinta-feira, depois eu vou cobrir o Iron Maiden no sábado, mas eu vou estar lá na sexta também. Quem contrato quiser tomar uma cerveja vendo Iron Maiden, estaremos lá na sexta-feira sossegados, sem se preocupar com fazer anotações no celular. Mas eu digo assim, só faltou um show do Smith Coates, essa passagem. Não é, né? Seria melhor se Seria tivesse. melhor que o Lá Vem o Leão, seria melhor que o... Como é que é? Dr. Steve, ou como diz aquela piada, o Dr. Steve. Em homenagem ao nosso Digimocó do metal. Tentaremos descobrir quais as diferenças entre as músicas dos dois discos do British Lion. Exatamente. Uma saíram no primeiro, outra saíram no segundo. Tá aí a diferença. Agora entender as diferenças entre as que saíram no primeiro e as que saíram no segundo, é mais difícil. Esta é a pergunta. Vamos embora. Antes só de falar de Opeth, agora eu tô me lembrando que agora você já leu a descrição, seja no podcast, seja no YouTube, né? Com o trauma do último episódio. Mas eu brinco assim que a gente teve um respiro aí e não dá pra deixar de falar que Varda, né? Como apequenar um time, né? Um presidente que sai fazendo ameaça, mesmo que a imprensa não é perfeita, mas o presidente sai fazendo ameaça, sai falando porcaria, um treinador que sai fazendo ameaça, entende? Tipo assim, essas últimas semanas do Grêmio, fazia assim muito tempo que eu não via, olha, eu já vi tempo complicado no Grêmio, mas eu acho que nunca tive tanta vergonha de ser gremista quanto foi na semana passada. Acho que isso foi uma coisa que, pena que não caiu, porque merecia cair, assim, e olha que a gente já viu direções mais atrapalhadas do que mas assim, do que tristes para cair, assim, então é triste isso, mas como lá, como é que é, comemorando a permanência na Série A, que triste fim mesmo. E como é que é, se você quiser, você aí, torcedor de diferentes times, que tá nos ouvindo, tem um lateral chamado Reinaldo, muito bom, nós entregamos ele, nós mandamos ele de Uber até você. Não, eu já passei por essa fase, agora eu tô com um time que ganha todas, eu não sei como lidar com essa sensação de... Ontem eu fui a Itaquera e você assiste o jogo pensando assim, você sabe, você não tá acostumado, eu olhava, o time fez 1-0 e começou, assim, perdeu o controle do jogo momentaneamente, porque o Bahia, até que não é um time ruim, foi pra cima pra tentar empatar. E eu olhava assim, vai levar um empate, não é possível, vai levar empate. Aí estocou, fez 2, estocou, fez 3, controlou o jogo até o final. Na reta final de campeonato, era tudo que eu não imaginava que ia acontecer esse ano, de jeito nenhum com o Corinthians. Completamente surpreso. Essa vaga no Libertadores, que eu achava que ia cair do céu, de repente tá fazendo por merecer até chegar lá. É um nível tão baixo que quem faz uma nota 7 vai bem, entende? Uma coisa... como é que é? Menos quem ficou boa parte do campeonato na linha de baixo e mereceria cair. Como é que é? O Corinthians foi isso, né? Eu tive momentos nesse campeonato que eu joguei a toalha. Eu achei que não vai conseguir escapar, porque mesmo quando tava jogando bem, começou a jogar bem, não conseguia fazer resultado, porque não conseguia fazer gol. Então, agora, de repente, o time, primeira temporada, desde 2016, que o time faz 100 gols numa temporada. Desandou a acertar ali. Funcionou, né? Vamos ver se consegue manter isso pro ano que vem, se ele garante a vaga na Libertadores na última rodada, e ano que vem consegue fazer uma temporada mais digna.
é din-din na conta, sempre lembrando, tipo assim, é triste falar isso, mas é din-din na conta. É triste, assim, a gente falar sobre isso, mas é futebol contemporâneo, é isso. Mas o Diniz na conta do Corinthians é de tudo quanto é corintiano, né. Não diz isso que daí vão cobrar da gente, tipo, daqui a pouco vão bater na nossa porta. Não, a gente não tem nada, não vem, a gente não tem nada, a gente não tem nada, só especulamos, não temos nada. Mas vamos embora então, vamos embora, por isso que a gente tinha falado que ia fazer, tinha falado na edição do Solar, acabou não fazendo. E a gente falou The Last Will Testament, é o disco que como é que é? O disco da volta do gutural do Beth, que tá todo mundo falando. E como é que ele tem níveis de gutural, isso que é o mais legal. Você pode ter que lembrar de falar, ele tem níveis de gutural. Tem o gutural ultra urso e tem o gutural mais brabo. Então, tipo, tem níveis de Mike Walker pelo gutural. 14º disco de uma banda que e que basicamente, assim, ela tenta, mas ela não consegue deixar de ser, como é que é? A banda do senhor Mikael Åkerfeldt, a gente chama de Michael Åkerfeldt, a gente vai chamar errado, mas chamamos aquele sueco muito maluco, com cara de Leprechaun, que saiu de uma prática de, como é que é? O cara de uma pessoa que saiu de uma caixa de discos de prog alemão, esquecido num canto de uma loja, assim, todo feliz, treleli. Mas ele é muito legal porque ele, a gente brinca, assim, ele é um tiozão que ele consegue falar com você de boa sobre death metal e ABBA. Acho que é na prog rock, tem ele falando do dia que ele encontrou o pessoal do ABBA, tipo, é muito legal a história, tipo assim, é bem sueco. Thiago, em uma linha, que é esse Opeth? Que banda que é essa? Essa banda que, tipo, os tiozão super low profile, assim, super de boas. É difícil escrever, né, quando você fala 14º disco do Opeth, eu lembro quando é muito disco, sabe, tipo, eu não consigo, não é questão de não conseguir acompanhar, é questão de não ter muita noção de como o tempo passa, né, que é uma banda bastante prolífica, assim, bastante produtiva. Quando eu conheci Opeth já era o 2º disco, e aí quando o Opeth estoura com o 5º disco na história, entre aspas, assim, né, quando o Opeth no Blackwater Park é o 5º disco do Opeth, né. A gente vê que as coisas aconteceram, os discos foram acontecendo muito rápido pro Opeth. Mas hoje, o Opeth é essencialmente uma banda de rock progressivo, que é a primeira coisa que todo mundo tem que saber. Então já foi uma banda de metal extremo com pitadas de progressivo, e essa sempre teve um equilíbrio meio mutante do quanto mais metal extremo e mais progressiva ela era. Mas no Heritage acabou isso. O Heritage em 2011, 13 anos atrás, deixou de ser uma banda de metal extrema, só ser progressivo. Os discos de lá até hoje são discos de progressivo. E aí agora a gente teve esse disco novo, eles tangenciaram o metal extremo de novo, assim. E a gente vai ver o que vai acontecer. Você falou desse disco novo, do Last Will and Testament. O que tem de diferente nesse disco agora? Tava todo mundo falando do vocal, que como é que é? O retorno da voz trevosa do Åkerfeldt. Foi até notícia, ele até tava mostrando, mas eu tô por que isso? Tanta notícia pro retorno da minha voz, mas o que esse disco tem de diferente de pessoas participando e de mudanças também agora nesse disco? Foi até a chamada de uma newsletter nossa, né, o gutural Exatamente. voltou, assim. Voltou. Assim, eu acho que teve o Em Cauda Veneno saiu em 2019 ainda, então teve uma pandemia que aconteceu ali até agora. A Opeth fez depois da turnê do Em Cauda Veneno, que só rolou depois da pandemia, a banda que ia vir para o Brasil na turnê do Em Cauda Veneno acabou vindo para o Brasil numa turnê de celebração de 30 anos, em que eles tocaram uma música de cada um dos então 13 discos que eles tinham. E depois eles fizeram uma turnê, esse show no Brasil foi em 2013, a gente já tá no final de 2023, a gente tá no final de 2024. Depois disso eles fizeram na Europa uma turnê de escolha da audiência, sabe, foram voltando no setlist. Então eu acho que de alguma forma o Mikael reconectou com o passado de um jeito mais amigável, porque antes ele tinha uma relação meio, beleza, sei que as pessoas gostam disso, mas eu já passei dessa fase, quem não passou ainda tem os discos pra ouvir, eu não tenho. E o gutural pra ele ele dizia, o meu estilo de cantar era gutural, porque eu não sabia cantar, a partir do momento que eu aprendi a cantar eu não preciso usar mais gutural. Então assim, essa volta cultural vai ter uma sensação, que aí vão ser os que tem diferente nesse disco do Opeth, eu acho, a volta do gutural não é nem o que soa tão diferente pra mim, que acho que volta de ser diferente pra mim nesse disco, é o fato de eles terem trabalhado num elemento musical, esse disco pra mim me soa como um musical, sabe, porque a gente brincou, Trans-Siberian Opeth nesse disco. Exatamente.
Então ele não tem tanto várias horas ali, não tem uma melodia de versos, é como se fosse uma poesia, um instrumental, assim. É como se tivesse alguém recitando uma poesia instrumentada, um instrumental de por baixo, assim. E aí eu acho que a grande diferença no instrumental em si é a entrada do Valtteri Varini, que é o finlandês que entrou no Opeth agora. Que ele tem um estilo menos jazz e menos groove de tocar, ele é um pouco mais reto, ele tem essa coisa mais de metalzão pesada. Mas achei que nesse disco em específico, ele agrega uma coisa que eu achei legal, que é essa coisa de ele trabalhar muito repetições de ritmo. Então ele usar essa parte, em vez de ser uma parte retona do tipo chato, é sempre ele trabalha em repetição, e nessa coisa meio de criar padrões que vão se repetindo ao longo da música. Isso é uma coisa meio de krautrock, então acredito que foi proposital da banda na hora de dar essa pegada. E isso esse negócio meio krautrock, com essa pegada musical que o Opeth tenta criar atmosferas. E é a atmosfera típica do Opeth que tangencia metal extremo, isso vai deixar essa sonoridade do disco próxima do Horácio Pazuzu, que conforme eu fui pegando isso, falei, isso ficou legal. Então, nas primeiras audições foi um disco que não me impressionou muito, aos poucos, conforme eu fui pegando essas coisas dessa repetição dos padrões rítmicos, essa criação de atmosfera, muitas vezes com essa atmosfera malvada, e essa aproximação com esse Pazuzu, que eu acho uma das grandes bandas da atualidade. Já tivemos um episódio que a gente falou muito sobre, que foi o episódio do Sphere, quando a gente comentou que banda que a gente queria ver no Sphere, Claro. exatamente por essa criação de atmosferas durante os Pazuzu, que eu queria ver eles lá. O Opeth acabou aproximando, então acho que esse disco traz essa coisa meio de ritmos bastante sincopados, às vezes, até. E essa coisa meio de musical, de atmosferas, de tentar criar uma historinha apontada, mas não um disco conceitual Operation Mind Crime 1, um disco conceitual Operation Mind Crime 2. Talvez seja a crítica que possa ser feita em algum momento. Mas vamos lá, Trans-Siberian Opeth. Isso é uma coisa que depois a gente ia brincar, assim, eu até coloquei assim um disclaimer meu, assim. Eu gosto bastante do Opeth, eu gostei desse disco, assim, estava até lembrando, assim, né, nesse momento que saem aquelas vinhetinhas de colocar dos Spotify e Apple Music, qual a coisa que você mais ouviu durante o ano, entende? E eu não sei se o Papangu e o Blood Incantation não bagunçaram a minha cabeça pra ver esse disco. Eu reconheço, tipo assim, eh, jogaram a coisa pra um outro nível que eu olhei e falei: "Tá, opa, foi legal", tipo, eu até encomendei o meu disco, vou pegar ele físico. Mas, tipo assim, não sei. Então, assim, pra mim, eu tinha contado isso com o Thiago, assim, pra mim parece que tá faltando alguma coisa, não sei. Eu brinco, assim, que eu tenho uma coisa meio noiada, assim, que eu volto pro Sorcerers e vou ouvir, eu vou ouvir Slither, eu sabe, tipo assim, tem coisas que eu volto pontualmente, assim, tipo assim, tá, putz, eu quero voltar, eu volto pra lá. Só que eu não sei se eu vou voltar pra cá, talvez eu voltar pra última música num momento mais calmo, mas eu não sei se eu vou voltar pra esse disco, não sei, talvez o tempo mude. E pra ti, Thiago? Não, sim, a história de Bertold não me disse muito, sim, eu vou dizer. Depois a gente vai falar com mais calma. Agora, assim, uma das coisas que eu não gosto de fazer resenha de disco, que poderia fazer pro Igor dar essa abertura, se vocês colocar, é porque eu demoro muito pra formar uma opinião sobre isso. Normalmente as primeiras audições, eu já tenho disco que na primeira audição eu alucino e depois de um mês eu não entendo porque eu gostei tanto daquilo. E tem disco que não faz muito sentido no primeiro momento, que começa a se construir na minha cabeça aos poucos. Ele. Diferente, tem um disco que nem o do Papangu, que nem o do Blood Incantation, que já foram. Porque eles vieram dentro do que eu tava esperando, então não tive muito que absorver. Não, absorver sempre tem um monte. Mas eu tive muito que refazer expectativa diante do que estava acontecendo. Então, ou tá dentro da minha expectativa, eu não acho que não é nada demais, sabe? Daí você descobre, opa, não, tem coisas legais pra caramba perdidas aqui no meio. Então, assim, desse disco do Opeth, que eu vou dizer assim, o Em Calda Veneno eu tinha adorado quando ele saiu. Eu ouvi umas 3, 4 vezes, gostei muito, tinha sido pra mim disparado o melhor disco do Opeth dessa fase pós-Heritage. Eu gosto meio do Heritage, falo pós-Heritage, que o Heritage, aquele momento, eu ainda continuo gostando mais. Só que eu não ouvi mais ele.
Depois que ele saiu em 2019, veio pandemia, veio tudo. Eu voltei a ouvir os discos do Opeth que eu ouço sempre, mas o Em Calda Veneno eu não voltei, só cheguei a ouvir o Em Calda Veneno, porque quando o Opeth ia tocar no Brasil, eu ia cobrir, então deixa eu ouvir o disco novo. Eu não sabia ainda se o setlist deles ia ser o setlist do Em Calda Veneno ou o setlist da Turnê de 30 anos. Agora, assim, falando em outro disco do Opeth, o Watershed, quando saiu, eu achei que era o mais fraco da banda. E é um dos discos que eu volto com mais intensidade pra ouvir do Opeth hoje, então. Tem muito essa de como no tempo os discos fazem sentido pra você ou não. Nessa fase mais recente do Opeth, acho que nenhum disco deles inteiro me convence, mas sempre tem alguma uma música ou outra ali a colar que eu gosto bastante. A gente tinha comentado outros carnavais, eu vim colar aqui, como é que Sorcerers e Will of the Wisp do Sorcerers são as coisas que eu volto também e eu boto lá. Mas eu ia brincar pra gente esquecer. Este é um disclaimer do Solada, o podcast que tem um disclaimer. Então, a gente vale lembrar disso. Assim. Eu brinco assim que tem uma vantagem desse disco. Pra mim, é uma vantagem, você vira uma desvantagem, que a gente pode tornar real a piada do tipo, você da 1, da 2, da 3, que eu. Se você não viu ainda, é o Testamento. A gente não sabe. Eu só não consegui descobrir se na versão brasileira tem isso, mas na importada você abre um encarte, é tipo como se fosse o testamento do patriarca da família. Então são 7 parágrafos do testamento e a finaleirinha. Mas eu brinco assim, tipo, que tipo assim, você dá 1, dá 3, vai lá. Eu gosto da abertura, mas uma coisa que eu tinha contado com o Thiago, assim, a impressão que eu tenho é que a segunda metade do disco o Opeth se solta. Tipo assim, tá, a gente já estamos bem, já tá fluindo, vambora. É muito engraçado, assim, tipo, o começo tem coisas legais ali, mas pra mim, não só da 4, que o Thiago depois vai pegar um ponto, mas assim, das 5 em diante, pra mim, tipo, tá, vai. Eu disse que ele deslancha. E eu não posso deixar de fazer a piada que, menos mal que ele tem as músicas mais curtas que as do Dream Theater novo. Então, tipo, ele já começa ganhando com essa qualidade. Assim. Thiago, tem alguma que pegou, que fisgou pra ti? Só pra gente não perder o bonde pra falar que a música nova do Dream Theater começa meio que copiando Deliverance do Opeth bastante, cara, a entrada, né? Mas a gente, falando de coisa boa, né? Já o Mikael falou na composição dos discos que foi engraçado, porque ele sempre, quando ele prepara, ele coloca, a última coisa que ele dá nome ele faz com as músicas, ele dá nome, normalmente fica Song 1, Song 2, e dessa vez, ficando parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 1º, né, vamos falar em jurídico, não tem parágrafo único, mas enfim. Minha preferida desde a primeira audição foi parágrafo 4º, né, o parágrafo 4, ou a 4, sendo mais direto. Eu acho que ela foi a que mais próximo teve de ter alguns momentos que recuperaram o Opeth pelo qual eu me apaixonei 20 anos atrás, já mais de 20 anos atrás. Não é exatamente isso, mas colocando. Aí, assim, eu acho que tem uma das questões que a gente fala que quando fala Opeth vai botar cultural, você cria nessa cabeça que o Opeth vai voltar a ser o Opeth do passado. E não, ele não voltou a ser o Opeth do passado. Então, quando você entende mais o conceito do disco, você começa a tentar entender. Outra que eu passei a gostar muito foi a parágrafo 6º ou a 6. Essa pra mim ali é onde deslancha, assim, como é que é. Lembrando, eu tinha colocado o roteiro, como é que é. Há muitas décadas atrás, como é que é, pós-Primeira Guerra Mundial, é isso, né? Eu não lembro o tempo ali. Que se passa o disco, um patriarca de uma família morre e resolve ler o seu testamento quando ele morre para dizer como é que é, para quem vão ficar todos os seus bens. E aí ele tem um casal de filhos que daí vai se revelando uma história de que na verdade ele não, como é que é, ele não poderia ter filhos, aí como é que é? Na verdade, seriam os filhos dele, descobre que, na verdade, os filhos não são dele na leitura do testamento, e uma menina que eles adotam, que eles meio que protegem, acaba virando a grande revelação no final, que ela seria a verdadeira herdeira de toda a fortuna. Mas isso é uma coisa que provavelmente o Thiago vai pescar lá no final. Falamos de final, vamos pro começo, então volta.
Vamos pegar então faixa a faixa, hoje faixa a faixa, A1, A2, a melhor parte do episódio de hoje não é o disco, é a estrutura. Thiago, parágrafo 1, ou como é que é? Parágrafo, ou primeiro parágrafo, digamos assim. Parágrafo primeiro, né? Parágrafo primeiro, exatamente. Parágrafo primeiro, inciso 1. O inciso do jogador. Enfim. Não, segundo o titio Mikael, essa foi a primeira música que ele começou a gravar no disco, mas ele não gostou. Aí ele desencanou, foi escrever outra coisa, e ele escreveu o parágrafo 7. E aí, quando ele parou, terminou o parágrafo 7, ele olhou, voltou para o parágrafo 1 e falou: dá pra fazer alguma coisa com isso aqui, essa música é muito boa, dá pra fazer alguma coisa. Eu tinha odiado dele, passou a achar genial. E, bom, tem que seguir a vida, né? Eu brinco que eu queria entender uma coisa que é o seguinte, né? Opeth dando uma de Ghost naquele ritmo que é quase um chachado, assim, tipo, é quase um ritmo nordestino, tipo, que eles andaram ouvindo que estão usando isso pra matar como é que é, fazer uma figura de malvadeza. Eu achei muito legal isso, essa referência maluca pelo de lá atrás. E o refrão, como é que é, o Wrapped in Death, The Hall of Lore, isso pra mim é pra galera cantar junto, entende? Tipo assim, aqui é o primeiro momento de opetão da massa, a galera cantando junto, assim, vambora. Como é que é? Só falta o Blaze Bayley chamando aviãozinho nessa hora. É nem isso, né, que ele chega... Galera. Então, é engraçado, né? Diz que eles tentam te colocar na historinha, se a gente vai falando conceitual, né? Começa com os passos ali, galera colocando várias, tipo, como se fosse sonzinho de coisas que estão acontecendo pra leitura do testamento do velho ali. E é legal que começa com esse baixa bateria meio sincopada aí, que eu falo desse clima de Orelhas Pazuzu. Você gosta disso, vai ouvir Orelhas Pazuzu, que ele faz muito bem isso, principalmente no Laloniello, vai lembrar o nome dos discos do Orelhas Pazuzu, e Varatelia. Mas é muito mais malvado, efetivamente malvado que isso. Mas assim, ela vai crescendo, mesmo que ela vá crescendo, essa linha rítmica se segura na mesma coisa, que é uma coisa que vai ser uma constante no disco, dessa bateria com o baixo, irem segurando um ritmo e a música aí trabalhando em cima dele pra crescer. Assim, a gente percebe, nessa primeira música já fica claro que o gutural não vai ser aquele gutural que vem encaixado com o clima macabro do instrumental, que era o que o Opeth fazia no passado. Esse gutural é teatral, é pra dar o efeito malvado numa parte da história que ele tá querendo contar. E você vai percebendo porque vão ter várias vozes diferentes. O Mikael canta de várias formas diferentes ao longo desse disco. Tem uma parte mais aguda, tem uma parte mais gutural, tem uma parte mais grave, uma parte mais singela, digamos assim, né? Mais melodiosa. Então, Mikael tenta encontrar vozes diferentes para se expressar conforme a música peça. É algo legal, assim. Não, nada contra fazer isso, contra que isso soa muito como musical, às vezes fica meio fake. Mas assim, eu acho que ela vai ter umas coisas meio grandiosas ali no meio, assim, mas a música vai se formando um pouco. Acho que é uma boa faixa de abertura, assim, né? Acho que só pra lembrar que tem um vocal fininho uma hora ali, que não é o Mikael, é a filha dele que faz. E ela termina com um tecladão meio efeito de trilha Disney, assim. Ok, né? A gente vai perceber. Vai ter uma historinha vindo por ali. Senta, e lá vem história. Tipo, só falta ver a vinheta, assim. Só que daí não é o X lá do Red Bull, é o Mikael, assim, uma carinha de gnomo feliz, assim. Tipo, eu vou te contar uma história. Vamos pra 2, então. Tecnicamente, como é que é? A gente falou, tem um vídeo tem muito material de vídeo da própria banda pra esse disco. E o Miguelzinho fala que pra ele é a preferida. Ele fala, it's the most cinematic. Eu acho grande, que, tipo assim, como cinemático virou um aditivo pra qualquer coisa grandiosa, com diferentes climas e uma certa construção. Eu gostei dessa, nada de grave, mas a hora que o glorioso Ian Anderson tá falando, assim, que tá um ritmo no fundo, eu falei, tá, me convenceu, justificou a presença do vovô Jethro ali também na jogada. Nesse vídeo, né, ele diz que esse riff que o
riff da música ali, é o riff velho que ele já tinha ali, que ele estava tentando compor, achou esse riff nas velharias dele e resolveu usar na música. Apesar que ela tem uns tecladinhos que me lembram até Ghost no início, né? São Tecladinhos partes. marotos ali, assim. Partes. Mas é entre esse riff, que é um riff mais pesado, assim, e aí faz sentido esse riff ter ficado perdido ali, porque não é um riff histórico do Opeth, tá longe dos riffs das melhores fases do Opeth, né, tão inspirado, assim, mas também não é um riff ruim. Aqui, eu acho que tem a hora que eu falo do vocal ali, que é aquela parte que tem um tecladão atmosférico, ele vai meio que falando, cantando em cima, que é uma coisa... Não me diz muito, apesar de ter um baixozinho também ali que tenta dar um temperinho, né, pra colocar. A parte do instrumental do Ian Anderson achei que ficou legal, e ficou legal também porque o Joey Tempest do Europe dando umas rasgadinhas melódicas ali, fazendo. Eu achei que isso combinou bem, esse contraste do que funcionou. A única participação do Joey Tempest, e Ian Anderson vai participar mais do disco ainda, assim. Mas eu entendi essa coisa de cinematográfico que ele falou, né? Porque tem essa dinâmica de algo pesado, algo leve, de a coisa ir mudando. Tem uma hora com o tecladinho, tem uns efeitos que lembram alguma coisa que o King Diamond fazia no Spider Lullaby. Aí tem Spider Lullaby mesmo. Aí tem uma melodia, uma hora que parece que começa a changes, assim, sabe? Pum, pum, pum. E o vocal do Mikael vai ter uma hora que lembra alguma coisa do Damnation. Assim, e aí depois volta pra relação com o Ian Anderson e Joe Anderson, tá vendo? Instrumental meio de musical mesmo, sabe? Tipo, nada, né? Que instrumental que não tem completamente padrãozão, sabe? De musical carregando a música, sabe? Não, quando tem o cara cantando e tem um instrumental só carregando, assim, né? Nada funciona, nada, tipo, nada criativo, nada novo, assim. E aí no final ele perde a vergonha e vai pro momento Trans-Siberian Opeth total, assim, Soul. E eu consigo imaginar isso daí no final, na hora que aquele Reclaim Your Soul, com todo mundo no palco fazendo junto. E aí ele canta There is a rising tide of sorrow. E aí os backs, sister. É muito, ele perdeu a vergonha, vambora, assim. Então, a parte vai ser retomada, né? Eu acho que essa melodia que ele retoma. Ele fala que retoma uma melodia no final, que eu nunca identifiquei muito bem qual que é, mas me parece ser essa que ele vai retomar depois da última parte, que é talvez porque da historinha nessa segunda parte da letra, quando ele revela que os são gêmeos, que sempre foram os filhos de sangue, não são os filhos deles, né? E que quem é a filha dele de verdade é a pessoa que é a filha bastarda que ele tinha pegado pra criar, né? Então, talvez seja isso. Parece que a gente esquecemos de colocar, e vale falar assim, que eu acho legal numa nota paralela desse disco assim, é que ele é um disco que a gente tava muito com receio quando foi falado assim, olha, Ian Anderson tá na jogada. Aquela coisa tipo assim, ó, Ian Anderson tá na jogada. O Joey Tempest tá na jogada também. A gente ficou pensando, tá, mas como é que vai entrar isso? Como é que isso vai encaixar na coisa toda? E eu achei algo que, tipo, tá orgânico, tá fechando, não é uma coisa, como é que é? Aquilo que a gente brinca, assim, não é aquele disco do Aereon, entende? Sempre lembro daquele, daquela faixa que o Bruce grava com o Aereon, que foi tipo assim, oi, cheguei no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, peguei o carro, fui gravar, voltei pro aeroporto, então, tipo assim, é uma coisa que, isso pra mim é um grande mérito, assim, tipo, ele já conseguiu trazer o pessoal pro lado dele. Não tem aquela cara de sempre cabe mais um, né? Exatamente, sabe, tipo, e acho que aqui pra mim é um dos tipo assim, parece que você não tá dizendo que isso é um mérito musical, mas isso no fundo é um grande mérito musical. Terceira, a gente tava falando de Ghost, porque a gente tá muito contaminado por aquela foto que vazou umas 2 semanas, que era numa feirona de vinil, assim, que era o Tobias Forge e o Mikael Åkerfeldt, assim, com cara de uma loja de disco, parece, como é aquela história? É uma loja de disco que quase foi à falência, que os dois curtem pra caramba a loja e tal, e os dois têm com aquela cara de rato É na Suécia essa loja? É, Porque o Mikael, ele trabalhou numa loja de discos na Suécia, né? No início da carreira do quase Opeth, era o comprou, trabalho dele, assim. e toda uma história assim que ele quase comprou a loja, também, não sei se foi essa, mas tipo assim, literalmente, você puxar uma caixa de vinil de progressivo, e vinil first pressing, 74, assim, tá lá o Åkerfeldt e o Tobias
Korg, feliz da vida, assim, o Tobias vai pular, vai procurar uns piratas de umas coisas meio, como é que é, uns witchcraft, umas coisa, e o Café vai procurar boot do Rainbow, assim. Mas a 3 pra mim, sim, tem um baixo, uma hora que, tipo assim, que me diz assim, oi, acho que eu já vi isso aqui em algum disco que não é o seu, que me lembrou um pouco, e de baixo lembrou um pouco do Ghost. Mas aqui tem uma coisa que eu achei muito engraçada, eu vou ser um pouco chato nisso, assim. Eu acho que aqui a tentativa de fazer como é que é? Um linguajar jurídico de testamento complicou a vida do Akerfeld em vários momentos, assim, tipo, dava pra ter ficado um pouco mais tranquilo pra ele cantar, assim. Entendo a proposta, entendo o desafio, mas teve algumas horas que foi puxado o rolê. Eu não sei, eu não notei muito isso não, mas assim, uma das questões que tem é essa, como disse, que é praticamente musical sem refrão, né, então Exatamente. tem poucas repetições, assim. A gente fala, tipo, na primeira tem aquela parte que ele repete os primeiros versos e no segundo se repete só a seção do Ian Anderson ali. Ele fala coisas diferentes, mas que você tem uma repetição, né? E essa coisa do musical ir contando a história sem ir fazendo muitas repetições ali, né? Essa introdução que você falou de Sinis, ele disse que que lembrou uma peça musical que chama Chess, foi feita pelos caras do ABBA na Suécia nos anos 80. Eu nunca ouvi falar disso, então, mas ele disse que essa parte é uma das partes favoritas dele no álbum, a parte inicial do parágrafo 3. E você segue o esquema Tia Soul, né? Ele vai colocar ali, ele tenta fazer uma voz ali, que é meio canastrão, no Silent Chord City, Bliss ali. Eu acho que ela tem a música em si vai seguir, ela pra mim é mais o Opeth dessa fase pós-Heritage normal, assim. Aí termina com aquela coisa de musical, o épico, que me lembra até final de música instrumental de Sabotage, da fase de Sabotage, Lake of Magellan, ou da Decadence. E aí é muito engraçado, porque assim, daí vão pra 4, daí a coisa começa a ficar melhor mesmo, assim. Eu acho que talvez seja a música mais, não é das que me tocou, mas pra mim foi uma das mais completas do disco. Eu tinha escrito e tinha apagado, tinha pensado no outro roteiro, acho que tá mais completa, assim. De novo, acho que as palavras dificultam a vida do Miguelzinho, mas assim, eu acho que ela representa muito bem o disco. E aí tem uma coisa que o Thiago lembrou nas nossas conversas de zap, assim, tem pra mim um ponto claro de virada do disco, que tá no meio dessa música. Então, o Mikael disse nessa entrevista ali que tá online no site lá, que ele toca a música, depois ele faz comentário, toca a música, faz comentário. Diz que no começo dessa eles tentaram criar uma coisa que chamava 12 Note Music, que é de usar 12 notas sem se repetir. Então dá essa sensação meio esquisita mesmo com a música, fica meio estranha no início. Ela vai se criando aos poucos e ela é bem experimental nessa primeira parte, assim. E me remete a algumas coisas mais esquisitas do Heritage, então não acho ruim, não. Apesar dessa batida sincopada, que vai ser uma das características do disco, e também é uma coisa que o Orange Pazuzu usa muito, assim. Agora sim, vai ter uma hora ali que ela vai indo legal, e aí tem uma hora que a música para e aí dá uma quebrada na harpa. E aí o Mikael canta até em falsetos dessa parte, assim. E aí vai ter um solinho de harpa que ele diz que foi um inferno fazer, que ele compôs um tecladinho, e na hora que eles estavam gravando o disco, não achavam ninguém pra fazer essa parte de harpa pra gravar, e o cara falou: "Consigo fazer no teclado e colocar?" Eu falei assim: "Não, ou a gente arranja alguém pra fazer essa parte de harpa, ou eu vou ter que repensar essa música inteira. Que não faz sentido pra mim, eu vou gravar o disco, tem um orçamento pra gravar e vou fazer dar dar um jeitinho de resolver. Ou fica do jeito que eu quero, não, melhor não." E eles conseguiram, acharam de uma musicista sueca mesmo, eles conseguiram entrar em contato e ela topou, gravou o solinho de harpa pra ela. Esse solinho de harpa é o momento da guinada, assim, a hora que aí começa, tipo, ela vai ter uma pegada um pouco mais diferente ali, ela vai começar entre uma bateria em fade subindo, assim, ficando o volume mais alto. E aí essa parte é engraçada também, porque ele criou essa parte pra ter o solo de flauta do Ian Anderson, que não Isso é existia legal. essa parte, mas o Ian Anderson falou que queria gravar um solo de flauta pra ele, e ele falou: "Pô, então, tem que criar um solo de flauta." Não, E aí, imagina que ele ia falar não, né. E aí talvez, não sei se o quanto que a música já estava pronta antes do solo de flauta ou não, ou se o solo de flauta fez que nascesse na cabeça dele, voltasse pra infância dele,
E aí acho que ele conseguiu pela primeira vez, desde o Watershed, ele consegue recriar um desses momentos do Opeth de metal extremo, que ele cria aquela atmosfera que te conduz para um outro lugar, assim, que não interessa o que ele tá falando, você tá fechando o olho, você tá imaginando que você tá ele é muito, fala cinematográfica, mas pra mim é muito tipo de uma atmosfera malévola ali, uma atmosfera sinistra, que era o que o Opeth conseguia criar com perfeição, assim, nessa época. E pra mim é o auge do disco, essa hora que ele vai ter um solo legal pra caramba ali, e na hora que o solo termina e ele entra com o gutural, então a parte desgraçada que dá aquela parte pura, assim, nunca, fazia tempo que eles não conseguiam recriar aquilo. A única diferença, só que em vez da bateria ser aquela bateria meio jazzista, assim, sabe, de pelo lado, é com essa batida ritmada, é com essa coisa meio sincopada de bateria. E isso é legal porque cria, aí vai me remeter ao Orange Pazuzu, né, e talvez seja a intersecção, a única hora que ele consegue encaixar esse Orange Pazuzu pro jeito velho do Opeth. Essa intersecção funciona muito bem, é uma parte do disco que quando eu estava ouvindo pela primeira vez eu voltei, e quando eu voltou pro início da música, eu falei: "Mas não era essa música, né, começa aqui essa parte". Mas ele vai se construindo de novo, assim, a música vai pra crescer, pra voltar pra aquela parte. É assim, e daí do nada termina, pá, e entra o tecladão sinistrão no final, que é como se o Ghost fosse malvado, né, como se o Ghost quisesse só brincar de ser malvado. Assim, então foi pra melhor música disparada do disco e talvez a melhor música do Opeth em anos, assim. É, eu não sei, eu te entendo, mas aí pra mim as 2 próximas que chegam nesse ponto, a 5 eu tinha até comentado contigo antes, pra mim é que eu acho que eu mais gostei das 5 das 6. Aquela parte da melodia mais árabe, assim, e aí contrapondo com o momento do vocal mais gutural. Eu acho que ali pra mim funcionou bem, ele faz uma vez, repete de novo, fala: "Essa aqui é a música que eu tô fazendo isso", eu acho que isso encaixa bem, com um belo trabalho de backing vocals ali de novo, assim, eu acho que ajuda também de novo. E tipo, de novo, tá funcionando muito bem aqui e não tá funcionando, como é que é? Aí também tem um mérito que, assim, não tá saturando de elementos. Seria muito fácil ser um disco com saturação de coisas na hora de mixar, e isso não aparece no momento aqui. 5 e a 6 pra mim são é o que vale do disco, assim. Não, ele essa parte dessa melodia meio árabe, meio oriental, e o Mikael disse que isso veio porque essa foi a última música que foi composta, Parágrafo 5, né, Paragraph 5. Ele já estava com o disco pronto, a sonoridade mais ou menos desenvolvida, a história, mas eu precisava terminar de contar a história, né, a parte que faltava da história pra contar. Então ele falou: "Ah, dá pra eu brincar um pouco mais, expandir, vamos ver o que que eu consigo colocar de diferente aqui", assim. Então, essa parte dessas influências dessas melodias que vai colocar, e tem uma hora da bateria também, que é uma bateria bem dessa pegada kraut setecentista, que às vezes dá até pra você seguir nas Exatamente. palmas mesmo, o jeito que ele coloca até lembra disso pouco, assim. E, é assim, daí eu chego numa hora que eu dou uma guinada pra ficar a música mais pesadona, assim, e nessa que ela fica pesadona, pra mim soa muito estranho, talvez por isso que eu não tenha gostado tanto dela, porque ele consegue mais ou menos encaixar o gutural no instrumental do Opeth, desses últimos discos do Opeth que não tem gutural, assim, não do Heritage, que o Heritage é muito próprio, mas desses posteriores. E assim, não acho ruim, fica esse gutural meio que limpo junto, tá, mas fica meio esquizofrênico pra mim, sabe, não coalesce direito no meu ouvido, eu não acho ruim, eu acho, não me desagrada, mas não me faz falar: "Nossa, que sensacional, olha o que ele fez", mas é tipo, esquisito isso, sabe. Parágrafo 6, voltando lá como é que é, então eu ia brincar como é que é, se você olhar essa entrevista do Miguelzinho, ele tá com a camisa do Rainbow, mas essa pra mim, assim, como é: "Que bonito esse cover de Perfect Strangers", tipo, vários momentos, assim, eu falo: "Opa, Deep Purple, você aparecendo por aqui". Hã, e aí pra mim, eu gostei pra caramba dela, porque assim, a música é legal, mas assim, a metade final dela, quando o Opeth entende: "Vamos soltar a mão? Vamos soltar a mão mesmo? Vamos voltar até aquela velocidade lá de Slither, vamos embora". Aí aqui pra mim é a hora que, assim, tipo, tudo funciona bem e de novo aí aquilo é exatamente aquilo que tu falou. Aqui eu reencontrei uma coisa que eu gostava lá do Opeth, do um pouco do Sorcerers e muito no Heritage. É exatamente o que tu tinha falado, assim.
né, esse tecladinho que você fala, aquela melodiazinha marota da entrada, né, da Exatamente. música, assim, né, que depois ela vai vir um tecladão meio anos 80, meio Vangelis, assim, o Vangelis, meio Kitaro, assim, sabe? Meio aquela pegada, né, anos 80 total, assim. Mas agora o que é engraçado da música é que ela não fica mais veloz, né, e o tempo dela é exatamente o mesmo a música toda, as marcações exatamente igual, a música inteira. E eu só fui não fui me ligar, num momento, primeira vez nem prestei tanta atenção. Quando o Mikael falou isso nessa entrevista, bom, imediatamente eu voltei pra ouvir, porque faz sentido, porque tem toda essa pegada de sincopada dele. E ele disse que foi o maior desafio gravar, porque eles tinham a música, às vezes fica parece que tem que ficar mais rápido, às vezes parece que tá mais devagar, mas a velocidade tá sempre sendo a mesma, assim. E na hora que você pega, pra mim, é um grande momento do baterista novo, do finlandês, ou Valtteri, qualquer coisa ali, porque a bateria muda bastante, mas o tempo é sempre o mesmo, sabe? As batidas de caixa, se você vai batendo o pezinho junto, você vai vendo que vai sendo a mesma coisa, apesar de mudar. Às vezes ele enche mais a batida, às vezes ele vai numa batida mais reta, mais simplesinha, mais direta, às vezes até mais singela, mas sempre no mesmo tempo. E isso é louco, né, que os caras conseguiram fazer a música assim, porque é uma música que tem muita variação na música, mas o tempo tá sempre na mesma coisa. E assim, eu tinha achado uma das músicas mais legais do disco quando eu vi pela primeira vez, e depois de pegar esse detalhe e começar a prestar atenção, eu comecei a gostar muito mais dela, assim. Então eu acho que ela acabou virando minha segunda favorita do disco, assim. Acho que se a gente pensar que ela pega o que tem de melhor desse Opeth, dessa fase pós-Heritage, assim. E aí que é uma fase, algo um pouco diferente nisso, que é tanto a influência do baterista novo, quanto a influência do gutural. Isso, e tem várias alternâncias, esse clima triunfante, épico que o tecladão traz, assim. E aí ela termina bonitinha, termina acústica, ela gentilzinha, um solozinho meio bluesy que vai lembrar Gilmour um pouco, assim, o jeito que eu acho que é o Frederick que faz esse solo, o jeito que ele vai colocando as notinhas e encaixando as notinhas no meio da melodiazinha semiacústica. E vamos para tecnicamente o fim, não é bem o fim. Vamos tecnicamente para o fim, que é a É 7 o fim do testamento, essa, né. do Testamento, mas não dessa história, como diria Tangos e Tragédias, e essa tem que lembrar, eu fiz referência depois, se vocês pensam que essa história se estanca por aqui. E aí o 7º parágrafo final do Testamento, eu acho legal, mas é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, eu não sei se o final não teria sido, como é que posso usar a expressão, assim, já que a gente tá falando de TSO, literalmente, Trans-Siberian Opeth. Eu teria feito um pouco mais bombástico, entende? Tipo assim, acho que tem uma coisa da revelação, uma coisa, achei legal como terminou, mas eu achei que ela ia terminar, assim, mais tipo, ia terminar mais porrada, entende? Pra justamente quando vem a última música, você ter uma coisa quase como um epílogo da coisa, sabe? Então, mas ok, é o fechamento, assim, então, mas eu, como é que é? Acho que daí, tipo assim, é a 4 chega no auge, a 5 e a 6 estão super bem, daí depois aqui tá, vamos terminar. É, o meu também tem essa impressão que essa música dá uma baixada, assim, no clima dela. Ela tem essa vibe meio Orange Pazuzu, assim, né, de tentar manter essa atmosfera malvadinha, assim. Até pelo a flautinha do Ian Anderson vai entrar na jogada na hora que ele faz um micro solinho ali na hora da narração. Mas não, você tem um riff meio Kashmir, aí na hora que tem uma segunda narração instrumental vai com um negócio meio de Gentle Giant, assim, do fundo, sabe. Aí tem aquela harmonia vocal em latim que eles fazem também ali, daí ela vai chegar no final, vai ter aquele clima meio de final que me lembra Finally Free, não é exatamente igual, mas tem uma pegada parecida. Mas é uma das músicas que não funciona tão bem. Mas talvez porque ele estivesse sabendo que não era a última música da história, era a última música do testamento, né, a última, estou parágrafo final do testamento, porque o testamento tem umas coisas meio do tipo o pai falando: "Carregue minha herança, não sejam tão escrotos quanto eu fui em vida, vão viver sua vida de lei". Ele deixa as coisas para os gêmeos, apesar dos gêmeos não tocarem todo os bens, toda a herança dele, os gêmeos têm bastante coisa que ele deixa pra ele. Então assim, mais ou menos é o final do testamento, não o final da história. Acho que ele já tinha isso em mente quando ele estava compondo. E, assim, apesar de ter sido a primeira música que ele escreveu para o disco, né, ele escreveu a parágrafo 1, que ele não gostou muito, largou, e ele fez a parágrafo 7, quando termina a parágrafo 7, ele volta ao parágrafo 1, acha legal e termina a parágrafo 1. Mas eu acho que não, a parágrafo 1 eu acho bem mais legal do que essa, apesar de achar que a parágrafo 1 também não é grande coisa, assim.
Daí agora assim, o time tocado na hora de fazer roteiro, como é que é? Como diretamos e tragédias, vocês pensam que essa história se estanca por aqui? Não! Aí nós temos a última música que é A Story Never Told. Aí tem 2 comentários, eu vou, como é que é, fazer primeiro, eu vou inverter, tinha pensado melhor, eu vou inverter que como é que é, o comentário mais menos crítico, o comentário mais malandro, como é que é, vem um documento do passado e aí fala, como é que é, daí a herdeira descobre que na verdade não, a mãe tinha deixado uma carta para ela dizendo: "Você não é filha dele, porque ele era estéril, então você não é". Então é a grande revelação que na verdade quem não era acaba levando a história, o grande plot twist da coisa, o momento Michael É. Appenfeld viu João Kleber, assim. Na última linha fala que a filha tinha olhos de um estranho, né. Exatamente. The Eyes of a Stranger. Muito obrigado, Geoff Tate, manda um abraço. Ah, E agora que você falou, eu não duvido que se e tivesse na cabeça do Mikael de colocar isso na hora. aliás, me lembrou outra coisa que eu estava lendo a história do Geoff Tate dizendo, tipo assim: "Ah, minha última turnê tocando Mindcrime". "Ah, mas como é que é?". "Não, mas é que eu passo tanto tempo rodando o mundo que vai demorar tempo". Aí ele fala que vai fazer um Mindcrime 3, né. Exato. O GPT vai fazer o Mindcrime 3. Hã, só pra fechar então a história todo o comentário que eu acho legal, eu acho que foi a Blabbermouth que falou uma coisa que eu gostei, que foi assim: "É uma música que ela nasceu nesse momento. Ela é uma música desse momento. Se ela tivesse nascido em outros momentos, ela não seria do Opeth. Mas agora ela é uma música do Opeth. Agora o Opeth tá natural para poder fazer uma música que é totalmente super bonita, super legal, como é que é. Se você coloca para alguém, ninguém vai dizer assim: "Isso aqui não é metal", entende. Então acho que para mim é o ponto legal, assim, de tá, agora o Opeth chegou num termina, como é que é, não é só a liberdade da menina, termina talvez seja mais do que isso, uma outra liberdade do próprio Opeth. Então assim, como é que é, mas aí também é um pouco o Miguelzinho sofrendo com tudo tem que ter um plot twist, então tipo assim, não sei, tipo, hum. É, não sei, a historinha que ele quis contar, né, do tipo, o pai colocando um plot twist na vida de todo mundo, né, falando: "Ah", e termina com o plot twist que o pai não descobre, né, que talvez o pai já soubesse e não quisesse assumir ali, mas nunca sabe exatamente o que estava se passando na cabeça da história, talvez seja essa dúvida pra colocar. Mas enfim, não foi das músicas que eu mais gostei do Opeth nesse disco. Não é que eu achei ruim, assim, acho que ela tem esse clima meio de baladinha e mantém essa aura de musical, então acho que é como se o Damnation e o Tia Soul colidissem ali. Uhum. Então não vejo, eu até discordo da Blabbermouth nisso, eu acho que é uma música que o Opeth já no Damnation ele abre toda essa possibilidade de fazer baladas bonitas, de ter essa colocação que é uma coisa que eles vão trabalhar depois dos discos mais progressivos. Acho que agora essa coisa de ter uma situação meio com cara de musical é nesse disco mesmo, assim, de várias repetições, de ir se repetindo, de criando esse clima do musical que ela vai repetindo e vai crescendo, vai repetindo e vai crescendo, porque é o musical está terminando, né. E assim, parece assim, eu não critiquei direito, mas me parece que é aqui que ela vai repetir a melodia do parágrafo Isso, 2, né, isso, numa isso. parte. Que tem aquela do "The rising tide of sorrow, that there is a road that leads to home, sorry man". Não sei se é essa parte também, se não for, a gente tá viajando, o Mikael ouve aí, pede pra eu traduzir com inteligência artificial e vem criticar a gente. Mas enfim, ah, ela tem essa coisinha que no final vai ter uma orquestração megalomaníaca, bem grandiosa pra fazer o final, e talvez tu tá falando, o final do disco tá aqui, né, Tá. orquestração gigante, crescendo, e aí entra o solo épico aí é do Frederick Jackson, o Mikael fala, que vai ter Gilmour, vai ter Blackmore pra caramba, assim, começa Gilmour e vai virando Blackmore solo, aquele solo totalmente, assim, esse outro solo, aquele solo que você imagina, você fecha o olho e você vê ele tocando em cima da montanha, né. Mas assim, é meio clichê de musical, assim, mas é um musical do Opeth, que já é alguma coisa anti-clichê pra caramba. Se a gente pensar que o Opeth tem discos conceituais como My Arms Are Yours e o Still Life, que tem nada de musical em termos de musical da Broadway. E é uma boa lembrança, como é que é, já é como é que é, já é, aqui talvez esteja até um certo, mas assim, aqui talvez seja a própria forma do Opeth falar, eu consigo empacotar isso dessa maneira, eu consigo contar dessa maneira.
É o desafio, né, da banda. É uma banda que tá sempre o Mikael é um cara que tá sempre se desafiando em sonoridades, em coisas pra fazer, e acho que o desafio que ele se colocou é: "Vou criar um musical e só fazer só como Opeth". O que não é nada fácil. Lembrando sempre Ortopé, como eu gosto de chamar, sem comercial para a gloriosa marca de sapatos. Opeth toca no Monsters do ano que vem. É praticamente um retorno de grande estilo para o país. As últimas coisas do Opeth saíram no Brasil, e agora volta bombado bem no festival. O que será que vai ter no show? Eu confesso que eu gostaria muito de ouvir aquele miolo da 4 e, tipo, aqueles janzando um pouco mais, estendendo, assim, aquele miolinho da 4, assim. Eu sei que não vai tocar, mas, tipo, eu adoraria, sabe, tipo, ficar batendo cabeça e viajando, assim, no no show naquele momento. Então, né, a gente não sabe quanto tempo ele vai ter de set, né, então acho difícil. As músicas já são longas, tem um passado longo, ele bate muita coisa. Difícil que eles coloquem tanta coisa, assim, no disco novo. Eu apostaria que eles só vão tocar Parágrafo 1 pra abrir e depois eles já vão pra outras, vão pra músicas de outros discos, assim. E talvez faça sentido que seja a música mais fácil para o estádio colocar ali, né, tipo, tem um quase refrão ali com o nome do disco, que é fácil de pegar. Mas, assim, agora ao vivo, eu fico pensando que às vezes faz mais sentido eles tocarem esse disco inteiro, fazer um set, uma noite com o Opeth, 50 minutos esse disco inteiro, depois faz 1h20 de seleções de outros dias, ou de repente faz 1h20, toca um Still Life inteiro pra fazer 2 discos conceituais numa noite só, ou uma As Rehearsed inteira, só pra brincar com o pessoal, né. Mas num show de estádio vai ser provavelmente só Parágrafo 1º mesmo. Lembrando, o Last Will and Testament saiu nacional praticamente no dia que saiu lá fora, a edição, como é que é? A 60 e pouco, R$ 70, mais ou menos, como já tá caro o disco nacional. Então, pra quem quer os tijolinhos do Opeth na parede, esse aqui não vai faltar. Falando em faltar, faltou algo, Thiago? Acho que a gente não falou da capa do disco, que eu Ah, achei uma sim. capa legal, assim, né, ela me lembra muito aquela imagem do hotel overlook Ó, do lado. do The Shining, do filme do Kubrick, do final ali. Ela me dá essa impressão, assim, tipo, capa do Travis Smith, pra variar, né. Mas achei que eu gostei, a capa, achei que ficou uma capa bem legal, ela traduz bem o clima do disco. Ela vende bem o tema do disco. Ah, como é que é? Ah, eu ainda sou muito fã eu brinco assim que eu sou muito fã da capa do Sorcerers do Heritage, eu acho assim, tanto é que eu peguei o fundo aqui do Sorcerers, tipo assim, pá, eu acho uma baita Não, sacada. o Opeth é uma banda que sempre teve capas muito boas, né, o Travis Smith sempre a parceria do Travis Smith com a banda, assim, o Travis Smith gosta da música, ele ouve, ele se inspira, ele consegue capturar sempre muito bem o clima do que o Opeth quer passar com os discos, né, então as artes do Opeth são muito boas, né. Sempre rendem camisetas e coisas muito legais, assim, tipo, é sempre uma coisa, tipo assim, até a coisa mais, como dizer assim, até a coisa mais meio macabra do Opeth é bonita, por assim dizer. Corre pelo logo, né. Mikael Åkerfeldt diz que ele só entrou no Opeth porque ele achava o logo muito bonito, que o Opeth não é dele, né, o Opeth era a banda do primeiro vocalista, David Eisenberg e Isberg. Não lembro agora o primeiro vocalista do Opeth, acho que é David Isberg. E o Mikael entrou porque falou: "É muito legal esse logo, eu preciso fazer parte dessa banda". E lembrando como é que é aquilo que tu me mandou hoje, que o Opeth já rendeu uma camiseta pela Korn Punk, que é Opala, que é muito boa aquela camiseta. A banda tá ficando famosa, né, a banda tá começando a fazer ser alvo de piadinhas da internet. Exatamente. Como é que é? Fiz meu pedido daquela camiseta e fiz meu pedido daquela do Vando, estilo Venom, que é uma baita sacada, entende? Tipo, como é que é? Tinha aquela pena que saiu de catálogo, aquela do caramba, aquela do Tião Carreiro, que era o Sepultura Roots, aquela também era muito boa. O que eu achei mais legal, assim, dessas umas que eu vi, que era o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, eles colocaram Kiss Lick It Up. Essa é da outra, mas é muito boa essa aí também. Não sei, é desse estilo que eu não tem a da capa do Conspiracy, do King Diamond com o Bento Carneiro, né, tem Exatamente, umas exatamente, artezinhas engraçadinhas, divertidas. exatamente. Mas E eu uma não compraria uma camiseta disso, achei meio bobo, mas, Mas o que eu reclamo dessas camisetas é que, assim, sempre a estampa é na frente, nunca a estampa é nas costas, entende? ainda bem, eu odeio estampa nas costas, sabe, umas Eu coisas que adoro eu fiquei camisa. velho e eu não gosto, eu não quero gosto de estampa nas costas.
Eu começo a suar, as costas grudam na estampa, suor. Eu falo, não, menos estampa possível. Só na frente estampa mesmo, lá atrás lisa pra não esquentar. Começamos com o Opeth, terminamos com discussão de camisetas. Quem ficará com o espólio? É esse o momento, como é que é? Leva o Opeth no Ratinho, leva o Opeth no João Kleber, entende? Que daí quando chegar no parágrafo número 7, ele vai dizer, calma, vamos aos comerciais. E aí entra a música final. Que você viu a palavra em tal momento, ligue e joga aí o prêmio. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua play, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de assinar a nossa newsletter, tá lá no Substack também, tá nas outras casas do ramo. Enquanto a gente arruma, como é que é? Veja bem, my bad, enquanto a gente arruma.com.br. É isso, pessoal. Obrigadão pela sua atenção, obrigadão pelo seu play. Abraço. Valeu, abração, pessoal.